Já quando eu quero calcular o preço da hora trabalhada, mas eu também quero colocar um lucro em cima desse preço da hora trabalhada. Então, eu tenho que o preço com o lucro projetado vai ser igual ao custo da mão de obra direta mais aquele custo que foi rateado, dividido por 100%, menos os custos variáveis e menos o lucro projetado. Então, no caso aqui, né, do nosso exemplo, eu vou dividir 21,30 por 100 menos 16% menos 24%. Então, nesse caso, eu estou querendo um lucro de 24%. Então, a partir desse cálculo, tenho que o custo da mão, o preço de venda, né, por hora desse meu serviço, então o preço desse meu serviço por hora será de 35,50 centavos. Para o mecânico de nacionais, o preço dele por hora será de 32,27 centavos. Então, esses valores que eu vou cobrar para os meus clientes. E como que a gente calcula, então, a margem de contribuição? Nós já vimos, né, o conceito de margem de contribuição em outras aulas. E imagine o preço da hora trabalhada por um funcionário da oficina. Agora, se você descontar os custos variáveis dessa hora trabalhada, né, desse preço de hora trabalhada, você terá a margem de contribuição, que no caso será a parcela do preço de venda para a cobertura das despesas fixas e da geração de lucro. Então, é o mesmo conceito visto quando nós aprendemos a calcular o preço de venda em empresas industriais. Então, a margem de contribuição, ela será o preço de venda unitário menos os custos variáveis. Então, para o caso aqui, para o nosso exemplo, então, aqui, ó, eu já tenho o custo, o preço, né, de venda, já considerando aquele lucro de 24%. Então, os custos variáveis serão 16% desse valor de venda que a gente tem. Então, no caso aqui do mecânico de importados, os custos variáveis serão igual a 5,68. 35,5 menos 5,68, 29,82. Então, no caso aqui, a minha margem de contribuição do mecânico de importados será de R$ 29,82. Então, com essa margem de contribuição, eu vou pagar as minhas despesas fixas e também eu vou obter o meu lucro desejado. E o índice da margem de contribuição? Então, se a gente tem a margem de contribuição, para calcular o índice, nós só vamos dividir essa margem de contribuição pelo preço de venda. Então, cada um dos valores da margem de contribuição calculados anteriormente, dividido pelo preço de venda, nós temos que a margem de contribuição é de 84%, ou 0,84. Ou seja, 84% do nosso preço de venda é de margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio? Podemos dizer que o ponto de equilíbrio é o valor que a empresa precisa para vender em serviços para cobrir os custos e despesas. Nós temos, primeiro, o ponto de equilíbrio para um lucro igual a zero. O ponto de equilíbrio, onde o lucro representa o valor igual a um retorno de investimento que se deseja. E a terceira maneira de se calcular o ponto de equilíbrio é onde o lucro representa a expectativa do empresário. Então, nós vamos fazer esses cálculos aqui. Então, primeiro, o ponto de equilíbrio quando o lucro é igual a zero. Nós já vimos como que a gente faz para calcular, né, o quanto a gente precisa vender quando a gente tem um lucro igual a zero. Então, o ponto de equilíbrio nesse caso, ele será igual às despesas fixas mais a mão de obra direta dividido pelo índice de margem de contribuição. Então, no caso aqui, nós temos que as despesas fixas são de R$ 4.786,59, lembra que é aqueles valores das despesas mais daquele auxiliar geral. A mão de obra direta de 2.928, que são os 3 funcionários, dividido por 0,84. Então, no caso aqui, ó, nós precisamos vender em valor monetário, prestar serviços, né, em valor monetário,
no valor de 9.184,04. Tá? Então, se a gente não quiser lucro nenhum, nós precisamos arrecadar R$ 9.184,04. Se nós quisermos obter um lucro igual ao investimento que foi realizado, então vamos supor que a gente faça um investimento de R$1.000 e eu quero, né, obter somente esse meu investimento, então eu não vou ter lucro, eu quero só ter o retorno desse investimento. Então, eu vou somar aqui na equação esse retorno. Então, no caso aqui, ó, para eu ter o retorno desse investimento, eu preciso prestar serviços e arrecadar o valor de R$ 10.374,51. E já no caso onde eu gostaria de obter lucro em cima disso, o que eu vou fazer? As despesas fixas mais a mão de obra direta, dividido por 100, menos as despesas variáveis comerciais, menos o lucro líquido que eu desejar. Então, no caso aqui, ó, as despesas minhas eram de 16%, que a gente identificou anteriormente, e eu vou querer um lucro de 25%. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou somar esses valores aqui em cima, que vai dar 7.714,59, e vou dividir por 0,59, que é 100 menos 16 menos 25 dividido por 100. Então, eu tenho um valor de 13.075,77. Ou seja, eu preciso prestar serviços obtendo o valor de R$ 13.075,77 para que eu pague todos os meus custos, as minhas despesas e, além disso, tenha um lucro de 25%. Existe também o fator multiplicador, ou também conhecido como markup. Nós vimos também um pouquinho disso em aulas passadas. Para a prestação de serviços, como que a gente calcula esse fator multiplicador? Então, ele vai ser igual ao faturamento bruto dividido pelo custo de mão de obra direta. O ponto de equilíbrio, ou faturamento necessário, ele vai ser igual a mão de obra direta, mais as despesas fixas, mais o lucro dividido pelo índice de margem de contribuição. Então, no nosso caso, nós calculamos, né, esse fator anteriormente, e agora eu quero um lucro de R$ 2.500. Então, se eu dividir 2.928, que é a mão de obra direta, mais 4.786,59, mais 2.500 por 0,84, eu chego que o meu faturamento necessário bruto é de 12.160,23. E o markup, então, será igual a esse faturamento bruto dividido pelo custo de mão de obra direta. Então, no caso aqui, nosso markup igual a 4,15. E aí, como que a gente vai usar esse markup nos valores de custo de mão de obra que nós temos para aqueles 3 funcionários? Então, ó, vai ser o faturamento bruto dividido pelo custo de mão de obra direta, que foi isso que a gente calculou. Aí, o que a gente vai ter aqui, ó? Para o mecânico de importados, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o custo da mão de obra direta dele por hora e multiplicar por esse markup. Então, para eu ter um lucro de R$ 2.500, eu vou multiplicar, ó, 8,07 por 4,15. Então, o custo da mão de obra por hora desse mecânico de importados será de 33,50. Então, isso que eu vou cobrar dos meus clientes. Já para o mecânico de nacionais, 7,56 vezes 4,15, 31,41. E 8,57 vezes 4,15, 35,59. E dessa maneira, a minha receita, eu calculo multiplicando esse preço da hora pelas horas trabalhadas. Então, 33,5 vezes 121, como mecânico de importados, eu vou obter uma receita de R$ 4.053,42. Como mecânico de nacionais, uma receita de R$ 3.800
e com o eletricista uma receita de R$ 3.406,75. Se eu somar todas essas receitas, eu chego em 12.160,23, que foi aquele faturamento bruto que eu desejei no início. Por hoje é só e até a próxima.